Olá, vamos iniciar mais uma aula de Sociologia. Meu nome é Paulo Vinícius e hoje vamos falar de gênero e papéis sociais. O tema de hoje faz parte do componente curricular de Sociologia para o terceiro ano. No PET de vocês está nas semanas 3 e 4 do PET 2 de Sociologia. Então, na aula de hoje, iremos analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Assim, ao trazer o tema de gênero para a nossa discussão, nós estamos trazendo para cá um problema que atinge milhares de pessoas que sofrem diariamente por causa da sua condição, seja elas mulheres ou pessoas que têm uma orientação sexual que não é considerada normativa. Então, hoje nós vamos fazer um exercício de desnaturalização para entender os papéis de gênero. Então, quando a gente fala de gênero, nós temos que entender que gênero não é sinônimo de sexo. Então, quando você pergunta qual o seu sexo e qual o seu gênero, você está fazendo perguntas diferentes, pois sexo se refere às características biológicas dos indivíduos. Com isso, não é o foco da nossa discussão, pois, ao tratar de gênero, nós estamos falando dos papéis sociais que homens e mulheres ocupam na sociedade. Assim, para a socióloga Andrea Orsato, gênero é um conceito que busca compreender os papéis desiguais, submissos, construídos histórica e socialmente em relação às mulheres. É um conceito que se refere à construção social do sexo, ou seja, a definição pela sociedade do significado do sexo biológico. Assim, nós podemos relacionar da seguinte maneira. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando do aspecto cultural. Quando a gente fala de sexo, estamos falando do aspecto biológico, ou seja, natural. Mas, uma das problemáticas da discussão de gênero é que, ao tratar as mulheres na nossa sociedade, os papéis sociais foram assumidos de acordo com as características biológicas da mulher. Por a mulher ser alguém que engravida e que ela é responsável pela amamentação, então, por ela ter uma característica biológica, atribuíram para ela um papel social restrito à vida doméstica. Então, aqui nós vamos fazer um exercício de desnaturalização. Nós vamos questionar isso e ver se essas práticas elas correspondem à constituição do ser homem ou ser mulher, pois uma filósofa, Simone de Beauvoir, ela falava que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E com isso nós podemos falar que ninguém nasce homem, torna-se homem, porque o ser homem e o ser mulher, eles são diferentes de uma sociedade para outra. Os papéis sociais que são atribuídos, eles são culturalmente construídos. Então, um conjunto de características que vão ser identificadas para as mulheres da nossa sociedade vai ser bem diferente para as mulheres de outra sociedade. Para exemplificar isso, nós podemos ficar mais atentos quando nós formos assistir algum filme, algum seriado. Lá vamos ver que o comportamento das mulheres e dos homens são bem diferentes daqueles que nós vemos na nossa sociedade brasileira, por exemplo. Então, os papéis sociais, a partir dos papéis sociais, nós podemos observar que os papéis das mulheres na sociedade humana mudaram muito ao longo da história. Ou seja, o ser mulher hoje no Brasil, atualmente, é bem diferente do ser mulher no Brasil no século passado. Então, aí nós percebemos que não há algo biológico que é natural da mulher, mas que foi mudado com o tempo. Hoje, esses papéis variam muito no interior de cada sociedade. Então, se a sociedade se transforma com o tempo, então esse processo não vai se dar de forma igual em toda a sociedade. E esses papéis variam muito de uma sociedade para outra. Então, o que numa sociedade
era atribuído apenas para homens, as mulheres podem assumir essa função. E o que era atribuído somente para mulheres, os homens também podem assumir esse papel. Então, esse esquema foi construído pelo sociólogo João Guizzo. Vocês podem reparar que, ao falar de gênero, quando a gente fala de gênero, estamos falando de homens e mulheres, mas a gente acaba focando na situação da mulher. Pois, devido aos papéis sociais que são atribuídos a elas, são as que mais sofrem preconceitos e discriminação na nossa sociedade. E se queremos propor uma superação dessas desigualdades, nós precisamos refletir a partir deles. Então, para ilustrar, nesse desenho, nessa figura, eu coloquei que hoje nós não estranhamos quando vemos homens e mulheres policiais, homens e mulheres médicos, homens e mulheres na construção civil, pois não existe um papel social que é próprio de homens e próprio de mulheres. Então, para a gente fazer um exercício de reflexão, podemos pensar, azul é cor de menino e rosa é cor de menina? Cor tem gênero? Então, nós precisamos desnaturalizar e não tratar mais as coisas, os objetos, como próprio de meninos e como próprio de meninas, somente pela cor que elas têm. Então, nós também temos que fazer um outro exercício, se há funções que são próprias de homens e próprias de mulheres. Na nossa casa, tem função que é própria das mulheres e função que é própria dos homens? Se você sair na rua, ao lidar com outras pessoas, vocês acham que as pessoas estão desempenhando papéis que não é próprio delas, pelo fato de ser homem ou ser mulher? Na escola, convivendo com seus colegas em sala de aula, vocês acham que meninos e meninas aprendem a mesma coisa? Porque existe uma ideia de que, para alguns, há um pensamento mais lógico, mais racional, e para outros, há um pensamento mais sensitivo, mais emocional. Então, esse racional fica para os homens, o emocional para as mulheres. Então, nós temos que quebrar esses estereótipos, porque isso acaba prejudicando a forma como nós tratamos as pessoas. Então, essas compreensões são conhecidas como estereótipos e preconceitos de gênero, pois nós estamos julgando as outras pessoas pela sua constituição. Então, como nós falamos que o gênero não é biológico, mas houve uma justificativa biológica para naturalizar o papel da mulher na sociedade. Devido à sua condição que permite à mulher ser mãe, poder gestar uma criança e amamentar, então atribuiu a ela somente a função de cuidar dos filhos, como se os homens, os pais, não pudessem fazer isso. E a gente tem que refletir. Nós temos que fazer sempre o exercício de desnaturalização e questionar como isso aconteceu. Será que em algum momento na história da humanidade houve alguma justificativa plausível para isso, que fez sentido naquele momento, naquele lugar no mundo específico? Pois há uma discussão que diz que, quando os seres humanos faziam guerra, era necessário que as mulheres ficassem protegidas nas tribos, porque se todos os homens morressem, um homem era capaz de engravidar várias mulheres, e com isso o clã não morria. E se acontecesse o contrário, não era possível manter a sobrevivência do clã. Se essa justificativa fez sentido em algum momento, nós temos que julgar. Ela não se aplica hoje. Porque os seres humanos não fazem guerra e nós não precisamos mais garantir a sobrevivência do clã. Como podemos observar, a espécie humana ela não está entrando em extinção e precisamos zelar pela sobrevivência, garantindo a proteção da mulher no lar. Então, quais são os impactos disso hoje? É porque agora a mulher fica privada de participar do espaço público, ela fica privada de participar da administração pública, de
fazer parte de gestões administrativas, porque foi atribuído a ela apenas o papel de zelar pelo lar e o papel materno. Essa condição que a mulher fica sujeita está embasada no machismo, porque o machismo que acabou se beneficiando dessa lógica da mulher não ocupar determinados espaços. Então, nós temos 3 características que ajudam a pensar o machismo existente. Porque o machismo ele coloca a mulher numa relação de submissão, onde os homens são superiores. Então, uma delas é o androcentrismo. O homem é superior em relação à mulher. Então, tudo que é próprio do homem, segundo o machismo, é melhor. E a mulher, por ser considerada inferior, por ser considerada emotiva, por ser considerada fraca, ela não deve participar de determinadas conversas, de ocupar determinados espaços, determinadas funções e profissões. O patriarcado. As relações sociais e familiares estão centralizadas na figura do patriarca. Lembrando que o patriarca é uma figura masculina. Então, na sociedade patriarcal, todos os familiares, filhos, netos e até sobrinhos ficam centralizados na figura de um homem que é considerado a figura de referência, o mais forte, ele que toma as decisões. Talvez vocês já viram em fotos antigas, em filmes, novelas de época, uma fotografia onde há várias pessoas reunidas e um homem ao centro, geralmente o homem mais velho, que é o patriarca. E todas aquelas pessoas que estão em volta dele se submetem a ele numa relação de dependência. E a misoginia, que é o ódio em relação às mulheres. Esse ódio não precisa ser necessariamente explicitado de forma física, por meio de agressão. Quando nas minhas piadinhas, eu faço chacotas de mulheres pela sua situação, quando eu falo que mulher não deve fazer determinadas coisas, se deu um problema em um acidente, se algo deu errado porque foi uma mulher, então isso é uma misoginia. Então isso reflete o machismo. Isso é uma prática machista que nós reproduzimos no cotidiano quando achamos que estamos apenas brincando. Então, esse conjunto de características que reflete no machismo, ele acaba levando a uma situação, que é a violência contra a mulher. Então, em dados recentes, baseado em 2 canais de denúncia, que é o Ligue 180 e o Disque 100, em 2020 foram 105 mil denúncias de violências contra as mulheres. Então, do total de denúncias que foram feitas nesses canais de denúncia, 30% se referiam à violência contra as mulheres. Então, isso é um número alto. E desse total da violência contra as mulheres, 72% foram de violência doméstica, ou seja, aconteceu dentro do lar, no local onde se espera que as mulheres estejam mais seguras, porque é a sua própria casa. Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, esse tipo de violência é caracterizado pela ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher. Também estão na lista os danos morais e patrimoniais. Então, esse tipo de violência acontece dentro do lar com pessoas próprias a essas mulheres. E os 28% restantes estão relacionados à violação de direitos civis e políticos, como trabalho com condição análoga à escravidão, tráfico de pessoas e cárcere privado. Também estão relacionados à liberdade de religião e crença e o acesso a direitos sociais como saúde, educação, cultura e segurança. Então, para a gente entender esse perfil das mulheres que sofrem violência, nós não podemos pensar somente no aspecto de gênero,
Porque, como falamos, há uma interseccionalidade entre sexo, quer dizer, entre gênero, classe social e raça. Então, o perfil compreende mulheres com idade entre 35 e 39 anos, pardas, com ensino médio com renda de até um salário mínimo. E entre os homens, de 35 a 39 anos e brancos. Mas esses dados levantados se referem apenas aos dados que foram expostos na hora da denúncia. Então, podem ser que há mais casos ainda, porque, segundo aqueles que foram relatados, essas são as características. Por isso que é importante ter canais seguros para que a mulher possa fazer denúncias. Então, hoje a mulher ocupa cada vez mais o mercado de trabalho, ocupando funções e profissões que antes eram atribuídas somente aos homens. Então, carreiras como ser policial, ser médico, ser engenheira, trabalhar na construção civil, agora as mulheres fazem isso de forma muito eficaz, mostrando que o gênero não é um impedimento para desempenhar determinadas funções. Mas também existe a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Tanto é que o valor médio da hora trabalhada é menor que dos homens. O rendimento total mensal é menor que dos homens. Há mais mulheres com cursos superiores que homens. O rendimento baseado na escolaridade também é menor. Resumindo, nas mesmas condições que os homens, as mulheres recebem menos. Então, para enfrentar essas situações, tanto do mercado de trabalho, das violências, surgiram os movimentos feministas. O feminismo é um movimento social que luta contra a violência de gênero e pela igualdade de direito e de condições das mulheres na sociedade. Assim, nós devemos tomar cuidado. Machismo não é o contrário de feminismo. Que é o machismo, ele coloca os homens como superiores às mulheres. Já o feminismo, ele luta pela igualdade de direitos. O feminismo não luta para inverter a situação e colocar as mulheres superiores aos homens. E assim nós vamos ter vários movimentos feministas, porque são várias as pautas que as mulheres buscam. Há várias situações em que é preciso reivindicar direitos. Então, vão ter movimentos feministas que vão lutar pela situação do trabalho, outros vão lutar por maior participação das mulheres na religião. E um que é importante também lembrar é o movimento feminista da mulher negra, porque enquanto a mulher branca luta por melhores situações e condições de salário numa empresa, a mulher negra está lutando para ocupar o mesmo espaço da mulher branca. Então, aqui a gente vê que, até mesmo entre a situação de gênero, nós vemos uma outra situação de raça. Por isso que nós não podemos ignorar a interseccionalidade entre gênero, raça e classe social. E, apesar de ter feito, no discurso ter feito essa polarização entre homens e mulheres, nós devemos reconhecer a diversidade de gênero, porque o mundo não é dividido entre homens e mulheres. Também são pensadas outras dimensões dos seres humanos, principalmente a afetiva. Então, hoje nós temos vários movimentos de direitos que a gente chama de comunidade LGBTQI+, porque se reconhece a diversidade de gênero existente. Então, na aula de hoje, nós discutimos as relações de gênero, nós vimos como isso afeta as mulheres e levam às diversas violências, e com isso nós pensamos e propomos soluções para enfrentamento contra a violência de gênero, por meio dos movimentos feministas e da diversidade de gênero. Aqui nós temos algumas sugestões de leitura para vocês saberem mais. Introdução à Sociologia, um livro didático, e conceitos e categorias fundamentais do ensino de Sociologia, onde se fala do conceito de gênero. Para quaisquer dúvidas, procurem professores de vocês no aplicativo Conexão Escola e nos vemos na próxima aula.